Louvado seja o Senhor. Cumprimente seu vizinho com bom dia. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia. E cumprimente os telespectadores ao redor do mundo com bom dia e vença hoje. Sim, vocês são bem-vindos à presença de Deus, em nome de Jesus. Podem se sentar. Vocês estão felizes por estarem na presença de Deus? Se estiver feliz por estar na presença de Deus, aplauda Jesus. Sim. Me permita te perguntar. Você sabia que você é a maior produção do Espírito Santo? Você crê nisso? Sim. Porque o homem não pode ser comparado com qualquer outra criação. Porque ele é a maior produção do Espírito Santo. Isso é uma honra e um favor para o homem, por ser a maior produção do Espírito Santo. Aplaudam a Jesus. Quando Deus criou o homem, era para ele glorificar ao seu Criador. Deus criou o homem porque ele queria alguém para ter como companheiro, para ter comunhão e ter prazer nele. Deus te criou para a glória dele. Em outras palavras, você foi criado para louvar a Deus. Diga ao seu vizinho, você foi criado para louvar a Deus. Você foi criado para louvar a Deus. E esse é o título da nossa mensagem hoje. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Esse é o propósito da criação. Isso mostra que o propósito original de Deus para a criação era para o seu prazer. E esse propósito não mudou. A passagem que acabamos de ler agora foi dita pelos 24 anciãos ao redor do trono do céu, clamando a Deus. Se isso é o que acontece no céu, então nós cremos que é isso que Deus quer que seja feito aqui na terra. O Deus Todo-Poderoso te criou para a glória dele. O Deus Todo-Poderoso te criou para o prazer dele. E esse prazer se refere a louvor e adoração. Lembre-se da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, verso 10. Ele disse que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mas muitos hoje têm abandonado o propósito original da criação, que é adorar e louvar a Deus, por causa dos desafios que possuem. Muitos dirão, como você espera que eu louve a Deus quando estou em batalha constante com a pobreza? Como você espera que eu louve a Deus quando eu enfrento constantemente decepções? Como você espera que eu louve a Deus quando estou doente e com dor? Povo de Deus, a Bíblia diz, nos Salmos 150, versículo 6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E essa é uma boa razão para você louvar a Deus. Jó entendeu isso. Foi por isso que ele recusou ouvir o conselho de sua esposa de amaldiçoar a Deus e morrer. Ao invés disso, ele escolheu louvar a Deus, porque ele sabia que tinha sido criado para a glória de Deus. O propósito da vida é para a glória de Deus.
Se você não conhece o propósito da vida, você não pode apreciar o Criador da vida. Diga ao seu vizinho, se você não conhece o propósito da vida, você não pode apreciar o Criador da vida. Sim, você não pode apreciar o Criador da vida. Se nós não sabemos o propósito da vida, é provável que sejamos sobrecarregados pelos acontecimentos ao nosso redor. Considerem o caso de Paulo e Silas. Eles não permitiram que os acontecimentos ao redor deles os sobrecarregassem. Se eles tivessem escolhido reclamar, lamentar, chorar em dor e angústia, ao invés de louvarem ao Senhor em suas aflições, eles não teriam recebido a liberdade que receberam. Eles sabiam que tinham sido criados para louvar a Deus. Diga ao seu vizinho, você foi criado para louvar a Deus. Você foi criado para louvar a Deus. O que cremos hoje é, somente aqueles que são felizes devem cantar canções de louvores a Deus. Mas o caso de Paulo e de Silas era diferente. Paulo e Silas, mesmo estando na prisão, com suas costas sangrando, eles escolheram a cor clara do Senhor, ao invés da cor escura do desespero, da amargura e da depressão. Pelo que você está passando hoje? Qual é o seu desafio? Deus escolhe o que enfrentamos e nós escolhemos como enfrentamos. Você pode tanto escolher a cor clara do louvor, como escolher a cor escura da amargura na sua situação. A vida se trata de escolhas e como nós respondemos a cada situação. A razão das pessoas não louvarem a Deus é porque elas focam nos seus problemas ao invés da resposta. Elas focam nos seus problemas ao invés da resposta, que é Jesus Cristo. Jesus é a solução para todas as questões fundamentais da vida. Não há nenhum problema que Ele não possa resolver, incluindo o seu. Por que alguns de nós, somente quando está indo tudo bem, lembramos de louvar a Deus? Para alguns, somente quando vêm na igreja de domingo, que lembram de louvar a Deus. Esse não deve ser o caso. A Bíblia diz em Salmos 107, verso 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, Deus é digno de ser louvado. O Deus Todo-Poderoso merece o nosso louvor. Ele já fez tanto por nós. E ainda assim, muitas vezes, nós falhamos em reconhecer que Ele deseja e merece o nosso louvor sempre. Se você quer obter vitória, você deve aprender a apreciar as boas obras e também a presença de Deus ao seu redor. Se você quer obter vitória, você deve aprender a apreciar as boas obras do Deus Todo-Poderoso e também a presença dEle ao seu redor. O Deus Todo-Poderoso nunca deixa de nos dar razões para louvarmos a Ele. Ele nunca deixa de nos dar razões. Quando você olha ao seu redor, a evidência de Deus é flagrantemente óbvia. Muito óbvia. Se você considerar onde está agora e de onde você veio, você vai concordar comigo que é pela graça de Deus que você está vivo hoje. E essa é a razão para você levantar as mãos e dizer obrigado, Jesus. Levante suas mãos e diga obrigado, Jesus, pois durante todo o caminho o Senhor interveio em minhas questões. Sim. A vida é uma guerra. Todos nós lutamos batalhas semelhantes,
mas camufladas diferentemente. A vida de Davi, quando ele foi ungido como rei, até ele ser coroado como rei, é um exemplo muito bom para todos nós. Antes de Davi ter sido ungido como rei, o Senhor o chamou de homem segundo o coração de Deus. Você já parou para imaginar o porquê Deus chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus? Nós cremos que uma das razões que o fez ser um homem segundo o coração de Deus foi o louvor. Davi estava sempre louvando a Deus, apesar dos acontecimentos ao seu redor. A Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, e Davi muito se angustiou devido aos desafios que ele enfrentava, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele disse em Salmos, capítulo 56, verso 3 e 4, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus, louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que o homem pode fazer. Davi não cedeu aos seus desafios, porque ele via o louvor a Deus como prioridade na sua vida. A razão pela qual ele havia sido criado. Quais são os seus desafios? Pelo que você está passando? Fortaleça-se no Senhor, seu Deus, louvando o seu santo nome. Louvor é uma oferta nossa a Deus, que expressa o nosso amor e adoração a Ele. Louvor é uma oferta nossa a Deus, que expressa o nosso amor e adoração a Ele. O louvor coloca nossa atenção em Deus e libera a força do Senhor que há em nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao seu vizinho, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você age em louvor e escolhe glorificar a Deus, a força flui em você. Quando você age em louvor e escolhe glorificar a Deus, a força flui em você. Conforme você começa a louvar a Deus, você está abrindo a porta para Ele operar em você e através de você. Nós temos uma lição para aprendermos com esses campeões da fé. O que esses campeões da fé tinham em comum? Davi, Paulo, Silas e Jó, e o resto deles. Eles agiram ao contrário do senso comum. A palavra de Deus parece operar contra o senso comum, mas é a realidade e é a verdade. É a realidade. O senso comum diz que quando você está indo para uma batalha, você precisa colocar o seu soldado mais forte na linha de frente. Mas o rei Josafá, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, decidiu colocar sua equipe de louvor na linha de frente, sabendo que a batalha para a sobrevivência não era um desafio pessoal, mas uma batalha contra o Deus dele. Diga ao seu vizinho, a batalha para a sobrevivência não é um desafio pessoal, mas uma batalha contra o seu Deus. Sim, eles confiaram totalmente em Deus para vencerem a batalha.
O senso comum diz, quando há tensão e pressão, você deve começar a reclamar, a resmungar, chorar e buscar a simpatia das pessoas. Se mãos humanas pudessem te resgatar, você não estaria nessa crise agora mesmo. A Bíblia diz depois, no versículo 22, do livro de 1 Crônicas, capítulo 20, que quando começaram a cantar e louvar a Deus, o Senhor preparou armadilhas para os seus inimigos e eles foram derrotados. Não importa os seus desafios, não importa o que você está enfrentando, louve a Deus nessa situação, porque foi para isso que você foi criado, ao invés de reclamar. Quando você bendiz a Deus na sua situação, Deus te abençoa através dessa situação. O louvor é muito poderoso. Diga ao seu vizinho, o louvor é muito poderoso. Louvor é muito poderoso. O louvor libera o poder e a força de Deus para parar o inimigo. Satanás perde o seu poder quando o povo de Deus começa a louvar. Meu pai no Senhor, profeta T.B. Joshua dizia, você pode orar errado, mas não pode louvar errado. Vou repetir. Você pode orar errado, mas você não pode louvar errado. Ou seja, você pode se enganar na sua oração, porque nós não sabemos pelo que orar. Mas você nunca pode estar enganado no seu louvor a Deus. Normalmente, sua situação pode não pedir ações de graça e louvores, mas você pode escolher fazer o que nunca fez antes, a fim de alcançar o que nunca teve antes. Faça do louvor parte da sua vida diária. Mantenha sua mente nas coisas do alto. Não permita que as preocupações desse mundo te deixem para baixo. Porque se Deus está com você, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Que o Senhor abençoe sua palavra no centro dos nossos corações, em nome de Jesus.